Bom dia novamente, Carol, tudo bem? Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje presencialmente, né, Carol? Hoje presencialmente, muito melhor, Muito né? melhor, eu ia falar isso, você tirou as palavras da minha boca. Nada como tete a tete, né? Com certeza, faz toda a diferença, né? A interação é muito melhor. Sim. E até mesmo acho que você chegou a atender muita consulta pela internet, não é? Muito. E eu ainda estou atendendo. Ainda Alguns atende? clientes ainda estão pelo atendimento online. É uma forma de se adaptar, mas não é a mesma coisa você conversar pessoalmente, né? Não é mesmo. A gente perde algumas coisas, né? Eu falo que as mensagens, elas são passadas além da palavra. É. E aí a gente acaba perdendo alguma É parte. eu sempre digo, é o olho no olho, né? O olho no olho. O olho diz muita coisa, né? Exatamente. E, gente, é muito engraçado, porque você está vendo pela câmera. Você está enxergando Sim. pela câmera, mas não é a mesma coisa. É, exato. Muito bem. Domingo eu tava na sua terra, Nova Odessa. Eu fui com meu irmão lá num barzinho, a gente foi tocar. Na próxima eu quero a sua presença lá, hein? Vou Só me convidar. avisar. Vou convidar que eu vou, antecipadamente. É com que eu certeza. esqueci que o Nova Odessa era a sua terra agora. Pra mim você mora em Capivari, né? Mas não, você vai e volta, né, todo dia? Vou e volto todo dia. É pertinho também, É né? muito próximo. Enfim, Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade, tá? Pra falar o que você separou pra hoje. Obrigada, viu, gente? Primeiro, feliz 2022, né? Para todo mundo. E como a gente está começando o ano, eu resolvi falar um pouquinho sobre as promessas que a gente fez no ano novo. Chega final de ano, a gente faz um balanço geral das coisas que a gente conseguiu, a gente faz ou não conseguiu, do que a gente quer mudar, do que a gente quer conquistar. E a partir daí surgem a gente tem a tradição de fazer promessas, a gente toma resoluções, As né? famosas listas, né, do fim de ano, né? Aliás, a lista de começo de ano, né? Que você vai fazer, que você vai deixar de fazer. Exatamente. E aí já começa. Aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, todo ano, né, a gente ouve muito isso. Todo ano eu faço uma lista e, sei lá, de tudo que eu programei, eu não fiz quase nada, ou não fiz nada às vezes. Ou começa bem, chega lá no meio do caminho, dá aquela relaxada, né? Exatamente. Gente, tem alguns estudos mostrando que chega em fevereiro, 80% das pessoas já Cara, em desistiram. Fevereiro. É o procrastinar, né? Você fala, tá muito cedo pra fazer, tá muito em cima, né, o novo ano. Vamos esperar pro ano que vem. Vamos esperar para o ano que vem. E assim, eu acho que a gente tem que pensar, eu até fui procurar um pouquinho quais são as resoluções de ano novo mais comuns, né? Então, assim, o que as pessoas mais prometem pro ano seguinte? Elas costumam prometer que vão cuidar da saúde, que vão emagrecer, né, perder peso, que elas vão comer melhor, que também está relacionado com a saúde, Sim. fazer atividade física, se empenhar, se desenvolver em algo, então uma língua, alguma coisa nesse sentido, parar de fumar, mudar a forma e o que consome, né? E aí a gente não está falando só de alimento, a gente está falando de produtos de uma forma geral, então escolher de forma diferente esses produtos. Ter um controle financeiro melhor, também uma outra promessa que as pessoas fazem. E o que a gente percebe? A dificuldade, ela se deve justamente porque, assim, são promessas que elas são a longo prazo. E o resultado eu não vejo de maneira imediata. Então, eu estou falando de mudança de comportamento, né? Muito amplo, uma coisa muito generalizada, né? E, assim, que fica difícil até de eu medir, de ser palpável. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar tá bom, vamos tornar isso palpável? É viável isso que eu quero realizar? Né? Não adianta eu falar que eu quero perder 20 quilos em 20 dias, porque eu não vou perder 20 quilos em 20 dias. Não adianta eu não tenho o costume de ler. Não, esse ano eu vou ler 30 livros. É preferível que eu combine que eu vou ler pelo menos um livro, né? Ou Tem que ser 2 aos livros, poucos, né? Um por semestre, do que essa meta gigantesca que eu não vou dar conta. Nunca corri na vida. Eu vou correr 10 quilômetros. Vou correr 10 quilômetros é melhor do que vou correr. Por quê? Porque eu pelo menos estabeleci uma meta final. Né? Vou correr um quarteirão. Né? Sim. Tá muito amplo, como eu falei. Então, a primeira coisa é essa. Vamos tornar isso em algo palpável. Vou correr quanto? Como? Qual que é a motivação que está me fazendo querer correr? Eu vou correr porque é moda correr? Vou correr porque tô sendo assaltado, né? Eu vou correr porque eu tô sendo assaltado, né? Porque eu quero ficar bom para não ser assaltado, né? Eu fugir do ladrão. Então, assim, eu vou cuidar da minha saúde. Cuidar da sua saúde? Como? O que você vai fazer para cuidar da sua saúde? São coisas desse tipo que a gente precisa pensar. Né? O que está me motivando e como eu vou
fazer para atingir esse objetivo, para ver se isso é viável ou não. Né? Outra coisa que eu penso que também é importante a gente colocar é assim, o Jean falou, são listas intermináveis. Realmente. Vamos lá, eu já falei isso em alguns outros momentos, mas eu acho que é importante. Há momento que a gente precisa investir energia em algo. E aí, não adianta eu ficar dispersando. Não adianta eu ter 20 coisas para investir energia. É preferível que eu tenha uma única coisa, que eu consiga colocar isso na minha rotina e, posteriormente, eu posso ir agregando. É o tal do foco, não é? Tem Exatamente. Um foco. Agora, alguns hábitos que a gente toma, assim, para mudar, de repente, um percurso de vida da gente. Você falou que muitas das vezes a gente não percebe uma mudança, mas as pessoas acabam notando, né? Mesmo a gente não notando. Às vezes as pessoas notam. E elas notam porque elas estão de fora, né? E olha como é interessante a gente colocar algo mais palpável, né? Porque você falou assim, às vezes as pessoas de fora notam. Por quê? Porque a gente vai mudando gradativamente. Como eu vou me acostumando com aquilo, eu não percebo. Exato. Né? Então, é importante eu valorizar essa pequena mudança. Eu fico focado lá no final. Então, eu quero correr 10 quilômetros. Mas eu não corria nada. Pera lá, se eu comecei a sair para caminhar e comecei, assim, intercalar corrida e caminhada, poxa, olha o tamanho do meu avanço. Né? E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu não fiz nada. Não, gente, eu fiz sim. Eu avancei. Só que eu tenho que ser realista, né? E eu tenho que dividir o meu objetivo final, para que eu me sinta satisfeito, para que aquilo fique mais próximo, né? Senão eu vou passar uma vida desestimulado e eu vou desistir no meio do caminho. Aliás, fevereiro nem é meio do caminho, é no começo do caminho, né? É o fim do caminho, é pau, é pedra, né? A vida nossa é isso, né? Não é? Eu acho que é isso, a vida é difícil, aí a gente tem uma virada de ano, que é só uma mudança, né? Assim, a gente passa por um rito de passagem e mudou o ano, e aí a gente acredita que a gente se tornou uma pessoa nova, porque virou o ano. A gente não se torna uma pessoa nova por isso. Eu acho que a passagem do ano, fim de ano, as festas de fim de ano, é só uma fachada pra dar aquele aconchego na gente e falar assim, viu, vai se preparando, em janeiro e fevereiro vai ser punk, viu? Tem um monte de coisa pra pagar, um monte de... Eu vejo assim, é um encerramento mesmo de um ciclo, e isso é legal, né? Porque a gente consegue enxergar assim, tem um fim, de novo, né? A questão da gente... quando eu coloco uma criança de castigo, por exemplo, né, eu não gosto muito da palavra castigo, mas quando eu coloco essa criança numa situação de punição, ela tem que saber quando começa e quando termina. Né? Isso dá uma previsibilidade. Nós, adultos, também gostamos de previsibilidade. Né? Então, assim, dia 31 de dezembro vira o ano. E dá a sensação de que virou a página. Mas é a mesma coisa, né? Só muda o ano começa. Você não precisa esperar um novo ano para começar a fazer uma nova coisa, para fazer aquela dieta que você tanto quis fazer. Por tirar aquele sonho do papel, não é? Não precisa. Na verdade, a gente criou esse hábito, né? E eu não preciso esperar até o final do ano também para fazer esse balanço da minha vida. Eu posso ir fazendo isso ao longo do ano. É a gente se enganar, não é? Psicologicamente, a gente se engana só para ter um ânimo, falar, não, começo de ano, vida nova, é um recomeço, né? Exatamente. Uma cliente minha falou isso ontem para mim. Mas, doutora, é tudo mentira, né? É tudo enganação. Eu tenho a sensação de que seria como se a energia fosse concentrada ali naquele momento, né? Da virada, do Natal. A gente sente uma energia boa, né? Isso tem razão. Pode ser que seja isso também, né? Todo mundo empolgado com festas, tal. A ideia de festividade, a confraternização, né? Com outras pessoas. E, assim, todos os rituais, né? Eles têm algum valor pra gente nesse sentido de mudança. Então, quando eu tô falando de festa de 15 anos, festa de casamento, velório e festa de Réveillon, não fica de fora, porque a gente incorporou isso na nossa rotina. Uhum. Posso aproveitar para fazer uma consulta, né, na faixa? Opa! Bora lá! Cuidado, que daí eles... Não, que os meus assuntos sempre remetem ao meu filho, né? A gente já conversou muito, quantas reportagens eu já fiz com a Carol. Quando a resolução é pra gente, é uma coisa. Sim. E quando a resolução é para as nossas crianças, nosso filho, por exemplo, o meu filho tá com 9 anos de idade. Eu sempre quis que ele fizesse alguma coisa, um futebol, ou aprendesse música.
Só que eu também, por outro lado, eu não quero forçar. Eu já tentei levar ele jogar bola, marcamos, ele tava a fim de ir, chegou lá, não quis fazer a aulinha. Voltei para casa, não forcei. Já tentei fazer música, já comprei instrumento musical. Aliás, eu fingi que era para ele, mas era para mim, só para minha mulher não brigar comigo. Mas isso não entra na questão. Então, aí que tá. Até quando nós, como pais, temos o dever de... onde é o incentivo e onde é a forçação de barra? Por exemplo, até onde eu tô sendo pai, eu tenho que incentivar ele a fazer, mesmo ele não querendo? Qual que é a linha tênue disso? Porque eu não quero forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer e depois ele não pegar gosto por isso. E até onde é o pai tem que incentivar e mesmo que ele não queira tem que fazer? Deu pra entender? Deu pra entender sim. Eu acho que assim, vamos lá, vamos dividir, né? Eu adoro dividir as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando eu tô falando de criança tem condições de tomar esse tipo de decisão sozinha? Eu acredito que uma criança de 9 anos, ela ainda não consiga tomar essa decisão sozinha, né? Então, assim, filho, o papai e a mamãe gostariam que você escolhesse uma atividade extraescolar, né? Então, Sim. assim, você vai precisar escolher algo. O que você quer fazer? Mas você vai fazer algo. Se você não tomar uma decisão, papai e a mamãe vão ter que tomar. E aí, como é que fica? Entendi. Jogar pra criança a responsabilidade de escolha. De escolher, e assim, seleciona, tá? Não deixa aberto, porque assim, é muito amplo. Então, assim, o que eu quero? Filho, você quer fazer esporte, né? Você quer fazer, sei lá, esporte, você quer fazer música, Sim. né? Então, assim, você já comprou um instrumento, você não deixou nem despertar esse desejo nele. Então, vamos deixar despertar o desejo na criança, né? Eu lembro que minha filha também ficou nesse processo. Ela começou a fazer aula de ginástica artística. E aí eu tive que ir todo num convencimento para que ela não fizesse a ginástica artística, porque assim como ela é grandona, ela, né, tem um corpo grande, então corpulenta. Gente, para ficar virando estrelinha, pendurando de ponta... Não dá. Não tem condições. É melhor ir para a luta do que fazer isso. Corrida. Não vai fazer corrida de 100 metros quando você tem uma massa muito grande. É pesado, gente, para carregar esse corpo todo, né? Então, é algo que eu fui construindo com ela. Você não é pequenininha, então o seu corpo pesa mais do que o corpo da fulana de tal, que é sua amiguinha, né? Então, você tem mais força do que ela, mas isso exige de você mais. Aí já não é uma estrelinha. Exatamente, né? É uma constelação. Né? Então a gente começa a explicar essas coisas e colocar essa criança em contato com outras coisas. Ah, eu quero fazer um esporte. Então tá, o que você quer fazer? Você quer fazer uma luta? Você quer fazer futebol? Né? Você quer fazer natação? Quero fazer equitação, daí tem que comprar cavalo. Onde eu vou pôr um cavalo em casa? Mas aí entra o papel do pai. Daí entra o papel do pai de tentar explicar a situação. Isso, exatamente. Filho, neste momento, o papai não tem condições de bancar a equitação. Né? Porque exige... E aí você vai falar. Exige comprar equipamento, exige se deslocar para tal lugar. O cavalo já tem, né? O cavalo já tem em casa. Não vem falar que tem a égua também, que senão a mulher vai ficar brava, hein? A gente fala uns bobeirão, mas tem coisas que você também tem que pensar pra falar, senão não dá. Não, mas eu entendi. É que é difícil ser pai, né, Carol? Ser pai, ser mãe, ainda mais, difícil. né? Não é fácil. Não é fácil, né? não. Então, assim, a dica é conversar, explicar que terá que fazer alguma coisa e vai reduzindo essa quantidade de escolha, né? A possibilidade de escolha. Né? Eu quero fazer, então, vamos lá, de novo, esporte, música, língua. Eu quero fazer esporte. Tá bom, você quer fazer esporte. Qual esporte você quer fazer? Sim. Né? E aí você vai trazer... eu quero fazer futebol americano. Não, filho, não dá pra fazer futebol americano. Aqui em Capivari não tem futebol americano. Né? Pronto, gente. Entendi. É que o meu filho, quando eu chego falando pra ele que Gabriel, vamos colocar você na aula de tal. Não quero, pai. Ele começa a fazer a carinha. Tá, vai outra coisa. Não quero, pai. Não quer nada. Criança não quer nada, não né? Quer. Se for deixar na mão... E não vai querer. Por quê? Porque compete com tablet, compete com... E essas crianças pós-pandemia, né? Elas estão querendo ficar em casa. Eles não querem sair de casa. Não querem nem para fazer coisas gostosas. Né? Eles não entendem isso. Quem dirá para fazer alguma coisa que exige responsabilidade. Exatamente. Se for falar para brincar em um lugar, qualquer lugar que seja,
que a criança queira ir, e é uma brincadeira, acaba indo, né? Sim. O problema é ir para um compromisso, né? Uma Ex- coisa que ele sabe que é o aprendizado. É difícil, né? Mas é legal a gente causar o desejo, né? Às vezes a gente não deixa a criança desejar. A gente não espera essa criança querer algo, né? E como é que eu vou colocando como que eu semeio isso, né, na criança? Eu posso ir conversando e mostrando, nossa, olha que legal, fulano joga futebol. Não vou nunca comparar, mas eu vou mostrar. Olha, fulano joga futebol, toda semana ele encontra com os amigos. Nossa, ele melhorou muito, olha os passes que ele está fazendo lá no jogo de futebol. Então, assim, eu vou alimentar a curiosidade dessa criança, mostrando algumas coisas para eles. Eu estava estudando ontem, fazendo uma aula de neuropsicologia, e aí minha filha está fazendo um curso de desenho. E eu fui falar para ela, ai filha, a mamãe não sabe desenhar. Desenha para mãe. Ela foi lá, ela fez para mim o ectoderma direitinho, sabe? Com as camadas certinhas. A involução, assim, ela vai dobrando e ela foi fazendo a dobra certinha. Então, o que acontece? Eu continuo estimulando ela. Estou dizendo para ela, eu não sei desenhar. Você desenha. Obrigada, você ajudou muito a mamãe desenhando. Eu já trouxe meu filho aqui várias vezes no programa da noite, no Deu a Louca, de sexta, e ele gostou. Tinha vezes que ele não queria vir, mas como não tinha outra opção, que às vezes não tinha com quem deixar, eu trazia ele no programa. Ele ficava aí, participava, falava pra Dedé e tal. E gostava, saía daqui, mas não é uma coisa que mantém ele fala, pai, quero ir de novo. Entendi. Às vezes ele até fala numa outra oportunidade, daí quando chega o dia de ir, ele não quer. Entendi. Ele desanima, você entendeu? Então, Mas percebe que é coisa de adulto? Também, né? É coisa de adulto. Nós somos assim, nós somos complicados, né, Carol? Exatamente. Ah, que dó que eu tenho de você trabalhar com Nossa, com o isso ser que eu tava humano. pensando. Falar que você tem que enxugar cada Nossa, mas situação, imagina um hein? psicólogo que já tem problema, às vezes, na vida, ter que resolver o problema dos outros, né? Às vezes não, a gente tem problema na vida, né? Todo mundo tem. Não, é que às vezes a pessoa acha que não tem, né? Que consegue resolver. Mas você já chegou um momento de falar assim, não, eu tô precisando consultar uma psicóloga. Eu tenho uma Na psicóloga. psicóloga vão na psicóloga. Eu tenho uma psicóloga, porque assim, é muito pesado. É muito pesado. Né? Então, assim, é muita coisa que você escuta. Eu brinco e falo assim, que quem trabalha com perfume sai cheiroso. Né? Quem trabalha com problema sai carregado, sai pesado. Não tem jeito. Ó, a Silvia Zuin, ela mandou uma mensagem aqui no meu Facebook falando, ó, acabei de ouvir a sua entrevista na rádio. Gostaria de te convidar você e seu filho a conhecer o Jiu-Jitsu Kids. Você poderia levar ele a conhecer o esporte, além do esporte, ajuda na disciplina, na autoestima. Ele poderia fazer uma aula experimental. Tá convidando aí pra academia, eu vou conversar com a Silvia. Eu já tentei em várias modalidades, mas é que falta a vontade, na verdade. Quem sabe esse ano, né, eu vou... Eu acho que falta um pouquinho também de eu pegar ele, amarrar na corda e puxar. Né? Ah, cara, lógico que os pais devem estar sempre ali em cima, né? Observando os filhos, ver qual caminho ele tá seguindo, né? Claro que a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Mas eu acho que, na maioria das vezes, as coisas não acontecem naturalmente, não, Carol? Algumas coisas acontecem naturalmente. Outras, eu acho que assim, a criança ela não tem condições de escolher ainda, e o nosso mundo ele exige muito, né? Eu falo que a nossa sociedade é uma sociedade de grande exigência. Eu vou dar um exemplo inverso. O Jean falou do filho dele que não quer nada. Eu tenho uma criança que eu conheço, que é amiga da minha filha, que quer tudo. Entendeu? Só que assim, aí o que acontece? Cansa, para, né? Começa e para, começa e para, começa e para. Então, é uma outra questão que de vez em quando eu converso com a mãe dela e falo assim, será que não está na hora de diminuir o ritmo? Porque a criança começa a ficar mais ansiosa, ela começa a ficar agitada e não aproveitar as coisas. Porque... Deixa de ser criança, né? Exatamente, ela não tem um tempo para ela, sabe, tédio? A gente precisa de tédio, ela não tem tempo de tédio, ela não tem um tempo sozinha. Não tem um tempo de criar, está sempre sendo dirigida a atividade dela. Então, assim, hoje nós vivemos em uma sociedade que exige da gente o desenvolvimento de uma série de habilidades, né? Se você parar para pensar, onde a gente não brincava na rua? Uhum. E aí, nesse brincar na rua, a gente ia falando, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Se eu não aprender, os meninos não vão deixar eu brincar junto. E aí, a gente era forçado a fazer isso. Hoje em dia, com quem que essas crianças ficam? Ou elas estão na escola ou elas estão com adulto. Então, a gente precisa expor, senão elas não vão buscar isso. Portanto, no programa de hoje aprendemos, repense para ter filhos, porque não é uma atividade fácil, não. Dinheiro a gente resolve, a gente encontra, dá um jeito. Onde come uma boca, come duas, três, minha mãe já dizia isso. Agora, para educar... nós estamos falando de 1, 2, imagina
quem tem um time de futebol, né? É. Imagina o Mr. Catra, cara, o quanto não sofreu, né? Ou não. É, Né? Ou não, às vezes porque um não ajuda tinha a cuidar do outro, né? E assim, não tem um compromisso, né? Porque assim, é o que você falou. Dar de comer, vestir e dar banho é fácil, gente. O difícil realmente é você preparar um ser humano, né? Para viver em sociedade. Que tem que ser lapidado, né? Exatamente. Para fazer escolhas. Vamos finalizando aqui, mas antes eu queria registrar o alô da Gabriela Travaioli, mandando um obrigado pela injeção de ânimo, Carol. Obrigada. Maria do Carmo, mudei minha vida faz 4 meses, caminho 3,5 km por dia, mudei minha alimentação e emagreci 10 quilos. O incentivo também da Maria do Carmo. Obrigado a todos que vão participando aqui. Carol, mais uma vez eu agradeço sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Maria do Carmo, parabéns, viu? Não para, não. Vai criando novas metas. Perfeito. E essa foi a nossa coluna quinzenalmente, né? A cada 15 dias de terça-feira, a Carolina Marrone Lorenzetti Alves, a psicóloga, vem aqui trocar uma ideia com a gente, sempre uma palavra muito legal, né? Uma conversa muito bacana que rende vários assuntos. A gente às vezes passa até do assunto inicial, vai para outro, é porque uma coisa vai ligando com a outra, né? Sim. Ótimo ano para você, bom trabalho, viu? Para vocês também. Obrigada. Valeu, Carol.